Gravando. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula de física à distância. Essa aula está sendo gravada, então eu gostaria de avisar que quem não quiser aparecer, desliga a câmerazinha, fecha a câmera aí. E na hora que quiser participar, liga o teu áudio e fala comigo. Então, olha só. Eu queria agradecer a presença primeiro. Vamos ver aqui. Nós temos 17 pessoas contando comigo. Alex, meu amigo intérprete de Libras, professor. Alexandra, Alexandro, Alicia, Camila, Clarice, Jameson, meu DJ favorito, Maria Ilane, Paulo Gustavo, Pedro Lucas, Priscila, Rutiele, Samara Ellen, Thiago Jonas, o Eric e o Uri. Galera, muito obrigado pelo prestígio de vocês na minha aula. Desculpa aí o meu dog, a latina ali fora. O que nós faremos hoje? Eu vou fazer uma pequena revisão. Afinal, nossa última aula teórica foi há 2 semanas atrás. Então, eu preciso revisar um pouquinho com vocês, tá certo? Mas a aula de hoje a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo, tá? Nós entramos no assunto de corrente elétrica. E aí eu vou exibir o meu quadro para vocês. Meu quadro não. Vou exibir a minha tela dessa vez. Por onde eu passear na tela, vocês vão ficar vendo. Eu acho que é mais prático assim. Então vamos lá. Pronto. Vocês devem estar vendo aí que eu tenho várias janelas abertas. Quem não estiver vendo, ativa o áudio e fala comigo, que eu ajudo a resolver o problema. Opa, alguém pediu para entrar na sala. Gleidson. Permito ou não permito? Diz aí, Alex. Acho que não, viu? Ô, comédia. Fala, Gleicinho. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Tudo em paz, novamente. Seja bem-vindo. Obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Alex. Obrigado. Show. Nada, parceiro. Valeu. Esperar aqui no cantinho aqui fechadinho, viu, Alex? Só o teu comando aí, eu entro. Fica à vontade. Marca o tempo, aí nós reveza. 10? Pode ser. Valeu, garoto. Show. Posso? Galera? Arrocha. Show. Todos me ouvindo, todos vendo o meu quadro. Eu tenho várias janelas abertas. Primeiro eu vou abrir o quadro da minha última aula, para que a gente possa fazer uma pequena revisão, algo muito rápido, tá? Não podemos perder tempo. Então vou aqui, estudos domiciliares, quadro, terceiros anos. Então olha só, na semana do dia 13 de maio, a semana 8 de estudos domiciliares, a gente estudou um pouquinho sobre corrente elétrica, circuitos elétricos. E aí o quadro que eu vou exibir agora é sobre essa aula passada, tá bom? Nós resolvemos questões nessa aula. Pronto, tá aí, ó. A aula que aconteceu no dia 13 de maio, tá aqui o link da aula. Esse quadro está salvo nas plataformas para vocês acessarem lá, tanto no Google Classroom quanto no Aluno Online. Vocês podem estar acessando esse quadro, clicando no link e assistindo a aula novamente, tá? Então foi uma aula só de exercício. Na semana anterior a essa,
veremos aqui, foi onde nós vimos o nosso último conteúdo, a semana 7 de estudos domiciliares. Nós estamos na semana 10, galera. Já não aguento mais esse EAD. Mas vamos lá. Abrindo aqui o quadro do nosso último conteúdo visto, para que eu possa fazer uma revisãozinha. O assunto foi corrente elétrica. Pronto. É isso aí, ó. Nós vimos o que é eletrodinâmica, que é a parte da física que estuda o movimento da carga elétrica por um condutor, o que a gente chama de corrente elétrica. E aí, prosseguindo aqui no quadro, nós vimos a definição. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é quando nós temos um movimento ordenado de carga positiva ou negativa por dentro de um condutor. Se for carga negativa, é o sentido real da corrente elétrica. Se for carga positiva, é o sentido convencional da corrente elétrica. Então nós vimos que corrente elétrica é o movimento de cargas. Nós vimos também como calcular a intensidade, o quão é forte ou o quão é fraca a corrente elétrica por um condutor. Aqui a fórmula, né? Acabamos a aula vendo a lei dos nós, a lei da continuidade da corrente. A corrente não se perde no processo, no circuito. Ela apenas se divide e se junta nos pontos que chamamos de nós. Então isso daí foi nossa última aula teórica. Hoje eu vou dar prosseguimento à aula. Nós vamos estudar um pouco mais sobre resistores. Alguém pediu para entrar. Lissandro. Lissandro, seja bem-vindo. Lissandro, boa tarde. Estamos começando agora a aula. E aí eu vou mostrar o meu quadro para vocês. Pronto, a aula de hoje, dia 27. Posteriormente, o link da aula vai estar aqui. A aula de hoje é sobre resistores e leis de Ohm. Ohm. O-H-M. Não é homem, é Ohm. Ok? Mas vamos lá. Quem foi esse cara? Quem foi Ohm? George Simon Ohm. Ele foi um físico que mais contribuiu para o estudo de algo que é amplamente usado no nosso dia, no nosso dia a dia, né? Hoje em dia, que são as resistências elétricas. Nós vamos aprender hoje o que é isso. Deixa eu só destacar aqui o nome dele. George Simon Ohm. Foi ele que no passado fez estudos empíricos, tá? Através de experimentos, e ele publicou trabalhos que levaram ao conhecimento que nós temos hoje. É graças a ele, ao Ohm, George Simon Ohm, em 1827, ele publicou um trabalho chamado O Circuito Galvânico Matematicamente Analisado. Então, desde o passado, nós temos estudiosos que publicam material para servir de base para que o conhecimento cresça, né? Nunca se descobre nada sozinho, como Newton falou. Sempre que a gente chega mais longe, é porque estamos apoiados nos ombros dos gigantes do passado. Então é graças a ele, aos conhecimentos dele, do homem, que juntou tudo na época sobre circuito, corrente elétrica, e aí ele determinou. Foi ele que deu as primeiras noções. O que é resistência elétrica? Então, para explicar melhor o que é resistência elétrica, pessoal, se liguem na definição que a gente vai voltar para o nosso aplicativo, já usado em outras aulas, oferecido pela FET Colorado. A propriedade dos materiais de oferecer dificuldade à passagem de corrente elétrica. Por isso o nome, resistência
O que é que o nome resistência passa? De ideia, né, do português, de significado. Que existe algo barrando, algo impedindo. Oferecer resistência à passagem da corrente é exatamente isso, resistência elétrica. Então, por exemplo, o que acontece com a corrente elétrica quando a gente aumenta a resistência de um material? Então, vou fazer novamente aqui o nosso circuito simples, onde uma lâmpada é acesa com uma pilha, uma bateria, uma chave, liga e desliga. E aí eu vou colocar um amperímetro para medir a corrente elétrica e um voltímetro para medir a voltagem, tá bom? Então deixa eu só completar o circuito aqui, a gente volta a se falar. Então vamos lá. Na minha bateria eu botar 9 volts, 10 volts, pronto. Observem a corrente elétrica. Nós temos nos terminais da pilha, olha o voltímetro aí, ó. Nós temos 10 volts. Corrente elétrica 0 porque a chave está aberta. A partir do momento que a gente fecha o circuito, começa a passar elétrons em movimento. E aí eu quero que vocês observem o valor da corrente elétrica aqui no amperímetro. 1 ampere significa que está passando 1 coulomb de carga a cada segundo. Essa é a intensidade da corrente. O que acontece se nós aumentarmos a resistência dos fios? Essa é a nossa aula de hoje, tá? Então, venham comigo de novo para a definição. O que é resistência elétrica? É a propriedade dos materiais de oferecer dificuldade à passagem da corrente. Tá bom? Então, o que deve acontecer com os nossos elétrons aí? Se eu aumentar a resistência aqui nesse circuito, antes de eu fazer, o que vocês acham que deve acontecer com os elétrons? Eles vão acelerar ainda mais? Eles vão desacelerar? O que vai acontecer? Tá? À medida que eu aumento a minha pilha, ó, a pilha é quem comanda. Nós já estamos com 26 volts, 27, 28, 29, 30 volts. Olha a corrente, está passando mais elétrons agora, certo? Por enquanto eu não mudei a resistência dos nossos fios. Então está passando 3 volts, quer dizer, está passando 3 amperes de corrente, quando a pilha os empurra, vamos dizer assim, a força que empurra os elétrons, a força eletromotriz que a pilha faz, é 30 volts. É o que a gente chama de DDP, diferença de potencial. Assistam nossas aulas passadas aí, tá? E aí, o que vai acontecer com a velocidade dos elétrons? Eu vou aumentar a resistência, observem. Se eu vou aumentar a resistência, os elétrons vão ter mais dificuldade de passar pelo circuito. Então, eles devem desacelerar. Observem. O brilho da lâmpada também vai caindo. Ó. Observem aqui, pessoal, a corrente ó, já está em 2 amperes. Eu vou aumentar ainda mais a resistência dos fios. Olha a corrente lá no amperímetro caindo. Ó. Vamos aumentar a resistência
já temos quanto? 1,35 amperes. Vou aumentar ainda mais a resistência. À medida que eu aumento a resistência, diminui a corrente. Aí aumentei, ó. Aumentei total o que o programa permite. Esse programa aqui vocês podem ter acesso. Eu vou colocar ele na plataforma, tá bom? Ele já está na plataforma educacional há algumas aulas atrás. Então, isso é resistência elétrica. É um conceito teórico, mas também existe cálculo nele. Esse físico, George Simon Ohm, foi ele que nos passou todo esse conhecimento. Posteriormente aqui, ainda na aula de hoje, nós vamos ver a primeira lei de Ohm, que é exatamente o cálculo da resistência elétrica de um condutor. Mas é importante que você entenda o começo da aula. O que é resistência elétrica? O que acontece com a corrente? Vamos lá. Se eu diminuir a resistência, se eu diminuo a resistência nos fios, fica mais fácil dos elétrons fluírem. Se eu aumento a resistência, a velocidade dos elétrons diminui, ó. Tá? A corrente elétrica diminui. Menos resistência, mais corrente. Mais resistência, menos corrente. Então é possível perceber que corrente elétrica e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Tá bem? Deixa eu voltar aqui para vocês. Até aqui, dúvidas? Vamos aqui para o chat. Nada até agora? Todo mundo está entendendo? Tá de boa até agora? Foi só um conceito teórico. Então nós já sabemos o que é corrente elétrica, o que é diferença de potencial voltagem e o que é resistência elétrica. O Alex está perguntando aí. Gustavo. Douglas, é como se ficasse estreito a passagem. Show! Gustavo, é possível a gente encontrar na internet algumas figuras, alguns stickers, alguns charges, tá? Aonde mostra justamente esses três personagens: corrente elétrica, resistores e voltagem, DDP, tá? Eles três interagindo e o resistor é como se estivesse acochando o fio. É exatamente isso, estreitando a passagem dos elétrons, dificultando a passagem dos elétrons, tá bom? O Alex, essa resistência é a pressão que a corrente elétrica recebe. Alex, a pressão que a corrente elétrica recebe. Ok? Eu vou usar os teus termos. Apesar de não serem esses os mais usuais nas questões, vamos traduzir um pouquinho. É aqui que o aprendizado acontece, pessoal. Essa resistência é a pressão que a corrente elétrica recebe. Vamos voltar lá para o nosso circuito. Ah tá, quer dizer o mesmo que o Gustavo? Mas vai servir de aprendizado, Alex. Obrigado. Olha só. Quem é que empurra os elétrons, pessoal? A nossa pilha. Tá bom? É ela que manda. É tanto que se eu diminuir a voltagem até zero, o que acontece aí no circuito? Não existe mais movimento. Então quem dá a pressão que empurra os elétrons, vamos dizer assim, o
o termo certo não é pressão, mas é força, tá? Existe um potencial capaz de causar movimento. E aí a força que empurra os elétrons é a pilha, a nossa pilha. É chamada de voltagem, diferença de potencial. Então, aumentando a pilha, ...120 volts aí a pilha. Como se fosse uma tomada lá da região sul do Brasil. 120 volts. Os elétrons estão acelerados. Então, quem empurra os elétrons é a nossa pilha. Tranquilo? E aí, quem dificulta o fluxo dos elétrons é a resistência. Quanto menor a resistência, olha só, os elétrons passam com facilidade. Quanto maior a resistência, os elétrons passam de forma mais difícil. Deixa eu voltar aqui para vocês. Alex, teu áudio. Ok, tranquilo. Show de bola. Posso prosseguir? Alex e Gleidson? Sim, desculpa, Douglas, só para avisar o Alex, tá? Não, tranquilo. Essa interação da gente tem que acontecer mesmo. Então vamos lá, pessoal. Prosseguindo nos conceitos. Vocês já sabem o que é resistência elétrica. E o que é resistor? Não é a mesma coisa? A resistência é a dificuldade que cada material oferece. Então, se eu tenho ouro, se eu tenho prata, se eu tenho cobre, se eu tenho metais como alumínio, que também conduzem corrente elétrica, mas eles vão conduzir correntes de modos diferentes, porque a resistência elétrica deles é diferente, tá? Então isso é resistência. É o quanto cada material é capaz de oferecer dificuldade para a passagem da corrente. Já o resistor, resistores são aparelhos criados pelo homem. Olha aí. Pronto, melhorou. Resistores. Dispositivos eletrônicos criados com a finalidade de diminuir a corrente elétrica por meio do efeito Joule. Que efeito é esse? É a transformação da energia elétrica em energia térmica, ou seja, energia elétrica sendo transformada em calor, eletricidade sendo transformada em calor. Imaginem aí esses eletroeletrônicos, ó, todos eles, dentro deles, nos circuitos elétricos que os compõem, tem essas pecinhas chamadas resistores. Então o que é resistor? Resistor é um dispositivo eletrônico criado para poder aumentar a resistência através do efeito Joule, transformando a eletricidade em calor. Como exemplo, um ferro de engomar, um forno elétrico, né? Churrasqueira elétrica, uma lâmpada, chapinha de cabelo, secador, chuveiro elétrico, tudo isso, pessoal, se a gente desmontar, a gente vai achar resistores ali dentro. Então, resistores são aparelhos criados com a finalidade de diminuir a corrente elétrica. Então, vamos de volta para o nosso aplicativo. Vou pegar o resistor aqui, ó. Deixa eu abrir a chave. Desliguei o circuito. Pronto. Eu vou colocar aqui vários resistores para que vocês possam perceber o que acontece com a corrente elétrica.
quando a gente aumenta a resistência, ou a resistência, né, os resistores. Se tiverem dúvidas, ativa o áudio aí e fala comigo, tá? Porque nem sempre eu tô olhando para o chat. Ok? Resistores. Tá aqui, 4 resistores. Eu vou diminuir a resistência do fio, ó. Como se o nosso fio fosse ideal. Não tem resistência no nosso fio. Eu diminuí total. Os fios são ideais. Tá passando 12 amperes de corrente. E aí eu vou cortar bem aqui. Abrir o circuito. Aqui tava tendo 12 amperes, viu, galera? 12. Antes era 12. Antes de eu adicionar o primeiro resistor. Pronto. Agora tem quanto, ó? 6 amperes. E aí ele começa a esquentar. Então essa pecinha, chamada de resistor, ele diminui a corrente elétrica, transformando eletricidade em calor, tá bem? Agora eu vou adicionar 2 resistores. Já caiu para quanto a corrente, ó? 4 amperes. Então o que é um resistor? É quase a mesma coisa, tá certo? Cadê o nosso quadro? Doguinha, Oi, Gustavo. quanto mais resistores tu colocar, mais lento vai ficar, né? Essa é a ideia, né? Quanto maior o número de resistores, eu vou adicionar 4 resistores aqui no nosso circuito. Então o que é um resistor? Resistor é um aparelho criado com a finalidade de diminuir a corrente elétrica. É exatamente isso. Tá bom? Vou adicionar outro resistor. Terceiro. A corrente estava em 4 amperes. Agora foi para 3 amperes. Vou adicionar o último. Dois vírgula 4. E assim vai, pessoal. Falaram aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Não, acho que não foi não. Ativa o som, viu, pessoal? Se tiver dúvidas, ativem o som. Então essa é a ideia de resistores. Resistores são aparelhos criados com a finalidade de aquecer, diminuindo, consequentemente, a corrente elétrica. Está aqui um resistor. Está aqui o símbolo de resistência, ó, de resistores, quer dizer. Né? Esse vermelhinho da churrasca aqui, ó, todo ondulado, são os resistores. Outro tipo de resistor. Ok? Como calculá-los agora? E aí, a gente já entra para a parte final da nossa aula. Após eu explicar aqui a primeira lei de Ohm, a gente resolve uma das questões da nossa atividade, da nossa lista. E aí eu finalizo a aula. Mas vamos lá. O que foi que Ohm descobriu? A primeira lei de Ohm. Ele formulou uma lei no trabalho que ele publicou. Em um condutor ôhmico, mantido a temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica, o I, é proporcional, diretamente proporcional, à diferença de potencial, a voltagem, U. O que é que ele quer dizer com isso?
que se eu aumentar a voltagem, a corrente tem que aumentar. Isso se o material for ômico, tá bom? Na mesma proporção. Então, o homem ele fez um experimento. Deixa eu limpar aqui. Pronto. Qual foi o experimento que ele fez? Reparem só. Eu vou pegar aqui 3 baterias. Uma com 10 volts. Mostrar os valores, né? A outra com 20 volts. E a outra com 30 volts. Pronto. Vamos supor que o nosso fio seja de ouro. O ouro tem uma certa resistência. Eu vou botar aqui na metade. Cobre, né? Fio de cobre. E aí eu vou ligar esse fio à nossa pilha. Nossa pilha de 10 volts. Medir a corrente elétrica. Pronto. A corrente elétrica deu 1,2 ampere. Ou seja, se eu tenho a voltagem de 10 volts, a corrente está dando 1,2 para esse meu fio de cobre. Se eu trocar a pilha, duplicando, anotem esse valor, 1,2, decorem esse valor. Vou botar até aqui na calculadora. A calculadora está aqui. (1,2). Tá aí. Eu vou trocar de pilha agora. Eu vou duplicar a voltagem. Vou tirar a pilha de 10 volts. Vou colocar uma pilha de 20 volts. Olha a corrente elétrica. 2,57. Qual era antes? 1,2. 2,57. Aumentou. Se eu tirar novamente, duplicou o valor, praticamente duplicou. E botar numa pilha que vale 3 vezes a anterior, olha a corrente elétrica. Praticamente 3 vezes o valor. 3 vezes 1,2 daria 3,6, né? Mas aqui está dando 3,8. É porque esse resistor não é ômico. Porque para ser um resistor ômico, tem que obedecer a esse gráfico, a lei de Ohm. Olha só. Se eu tenho 5 volts, a corrente é 2,5. Aí eu duplico 10 volts. Aí a corrente elétrica duplica, ó. Foi para 5 amperes. Se eu triplicar 3 vezes 5, 15. 15 volts. Quanto é a corrente elétrica? Ó? 3 vezes 2,5.
7,5. Triplicou o valor. Então isso é algo chamado diretamente proporcional. Reparem, se eu quadruplicar do 5 para o 20, 4 vezes 5, 20, eu quadrupliquei a voltagem. O que deve acontecer com a minha corrente? 4 vezes 2,5. Vai dar quanto? Vai dar 10. 20 volts, 10 amperes. Então, toda vida que eu pegar o U e dividir pelo I, vamos fazer aqui para vocês entenderem o que é uma resistência, tá bem? Essa é a primeira lei de Ohm. Resistência é igual a U sobre I. Vamos pegar o primeiro U. Pronto. Primeiro U. Vale 5 volts. E aí eu vou dividir pelo I. Desculpa. 2,5. Isso vai dar quanto? Desculpem. Pegando a calculadora, olha só. 5 dividido por 2,5. Dá 2. Dá até o resultado aqui. 2. Se eu trocar agora, se eu duplicar, em vez de 5 agora vai ser 10 volts. Olha para o gráfico. Agora a corrente passou a ser 5 amperes. Não é mais 2,5. A corrente é 5 amperes. 10 dividido por 5 dá os mesmos 2. Dá uma constante. Quando eu pego o U e divido pelo I... A constante de proporcionalidade. Exato. A constante de proporcionalidade que o Gustavo está se referindo é o que o Ohm chamou de resistência elétrica daquele condutor. Então basta eu pegar a voltagem e dividir pela corrente. Se der sempre o mesmo número, aquele material é tido como ôhmico, resistor ôhmico, material ôhmico, que obedece à primeira lei de Ohm. Para você decorar, pessoal, RUI, ou então multiplicando meios pelos extremos, fica assim, ó. Deixa eu botar aqui. Multiplicando meios pelos extremos, vai ficar U vezes 1, aqui embaixo, da U, é igual, saindo pequenininho aqui no canto, a R vezes I, ó. R, pontinho de multiplicação, I. Pronto. Você pode decorar assim também, né? É a mesma coisa, é a mesma fórmula. É a primeira lei de Ohm, só que de um outro jeito para você decorar, né? URI. Pode ser RUI ou pode ser URI. Tem outras frases, tá? Pesquisem na internet frases para decorar e as leis de Ohm. Tem algumas bem engraçadas. Vão atrás de estudar. Mas é isso. E se eu triplicar? Mais uma vez, para quem não entendeu, aproveita agora. Antes era 5 volts, vou triplicar, 15 volts. Então aqui eu vou botar 15. E embaixo é a corrente. A corrente agora está dando quanto? Ó? 7,5 amperes. Então 15 volts dividido por 7,5. Indo para a calculadora. Não preciso nem fazer, né? Porque 7,5 é a metade de 15. 15 dividido por 7,5.
igual a 2. Ou seja, não importa o valor da voltagem, se eu pegar o 20 volts está para, olha para o gráfico, o 20 volts está para 10 amperes. 20 dividido por 10 vai dar 2. Então, no caso desse nosso gráfico, a nossa resistência é 2 ohms. Beleza? Alguém falou no chat. Deixa eu dar uma olhada lá no chat. Douglas, vai desculpando a gente está utilizando o chat para se comunicar, eu e o Alex, tá? Aí de vez em quando você acha que foi algum aluno e entendi. gente, tá bom? Entendi, tranquilo. Beleza? Galera, então para melhorar a comunicação, beleza. Quem quiser falar, ativa o áudio, tá? Que eu não vou olhar pro chat não. Fica melhor. Então é isso, essa é a nossa primeira lei de Ohm. E aí, pessoal, se apropriem dessas letras, conheçam o que é cada uma. R significa resistência e a unidade é o ohm, em homenagem a ele que descobriu. O símbolo é essa letra grega chamada ômega, do alfabeto grego, tá? Então a resistência elétrica é a voltagem dividida pela corrente. Voltagem é volt, diferença de potencial, volt, e o I é corrente. Corrente elétrica é dada em amperes, como a gente já viu em aulas anteriores, tá? A gente já estudou em aulas anteriores. Então, volt dividido por ampere, isso dá o quê? Dá o ohm. Quando eu pego volt, divido por ampere, eu estou pegando diferença de potencial e dividindo pela intensidade da corrente. Isso vai dar resistência elétrica, que é dada em ohm. E aí, para finalizar nossa aula, eu vou pegar aqui a questão do nosso TD. Terceiros anos, avaliações. Eu passei a semana passada, eu não entrei com vocês na live, na aula virtual, porque eu postei um TD de atividades, de questões do livro didático, que eu estou abrindo agora. Tá bom? Então a nota parcial de vocês é esse TDzinho aí, com 20 questões, valendo 10 pontos. Depois que a gente acabar o conteúdo, eu passo uma provinha teórica com 10 questões, valendo 10 pontos. Você soma e divide por 2. Essa é a parcial de vocês, tá bom? Da segunda etapa. Então, até onde vocês podem fazer? Até onde vocês já podem fazer, ó. Questão 4. Tudo sobre corrente elétrica, tá? Assunto, corrente elétrica. Questão 4 da página 104. Questão 5, que eu acho que já foram feitas em aulas anteriores. Questão 14, da página 113, que é sobre o maior choque, voltagem. Tá? O que mais? Questão 12, página 112. Eu vou agora para essa 13, da página 112 do livro, que eu já joguei lá no meu quadro, para a gente resolver. Que é sobre a primeira lei de Ohm. Então tá aí a questão, pessoal. Vamos ler a questão. A questão fala assim: o diodo semicondutor é um componente eletrônico usado, por exemplo, na conversão de corrente alternada em corrente contínua. A curva característica de um determinado diodo de silício está representada na figura a seguir. Aí ele deu um gráfico, ó, uma curva. A partir de que valor de U esse diodo, essa pecinha eletrônica, começa a conduzir corrente elétrica?
Então, se você observar, eu trouxe o gráfico aqui para eu poder aumentar. Então, se você observar, acompanhe o meu mouse. Aqui eu tenho 0 volts. Na vertical eu tenho 0 amperes. 0, 1, quadrado, 2, 3, 4, 5 quadrados. 5 amperes. 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. 10 amperes. Então, cada quadradinho desse aí vale 1 ampere. 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes, 5 amperes. Assim também vale para o volts, ó. Só que não é em unidade. Observem que bem aqui é 0,5. Então é como se fosse 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5 volts. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 volt. A gente está analisando o gráfico, tá? Então vamos responder. A partir de que valor de U, qual desses valores aqui, na horizontal, esse diodo, essa pecinha eletrônica, começa a conduzir corrente elétrica? 0,7. Opa! Vamos ver. Obrigado por interagir. Deixa eu pegar uma setinha aqui, para eu poder localizar esse ponto e mostrar para vocês, tá? Então é esse ponto aqui, ó. A partir desse ponto aqui, ó, começa a ter corrente elétrica. A corrente elétrica começa a aumentar. Então Gustavo disse 0,7. Se aqui é 0,5, vai aumentando um décimo, 0,6, 0,7. Perfeito. Então a gente já pode responder. Então deixa eu pegar aqui. Resposta do item A. U igual a 0,7 volts. A partir desse valor. Deixa eu só diminuir a setinha aqui. Para botar aqui como resposta do item A. Melhor deixar aqui do lado mesmo, né? E botar também aqui embaixo. Pronto. A partir desse valor está conduzindo corrente elétrica. Vamos para o item B, pessoal. Qual é o valor de R1 de sua resistência quando U vale 1,2? A gente vai ter que aplicar a primeira lei de Ohm. Então, voltando aqui. A gente vai pegar essa fórmula aí. R, resistência, é igual a U, voltagem, DDP, dividido por I, corrente elétrica. Beleza? Prosseguindo. Então, eu vou aproveitar aqui. Vou colocar a lei de Ohm bem aqui. R vai ser igual a divisão de duas grandezas. U sobre I. Deixa eu dar uma aumentada aqui, para que vocês possam enxergar melhor, sem estar aumentando aí no celular. Deixa eu botar 30. Pronto, aumentou um pouco. A gente está respondendo o item B.
Então, no lugar do U, eu vou colocar o quanto ele me pediu. Olha aí, ó, o item B. Qual é o valor de R1? Então, eu vou chamar de R1. Pronto. Sua resistência quando U é igual a 1,2 volts. No lugar do U eu boto 1,2 e vou lá para o gráfico. Cadê 1,2 volts? 1,2 volts tá bem aqui, ó. 1 volt. Aí 1,1. Opa, passei demais. 1,1, um quadradinho. 1,2. Esse quadradinho aqui. Pronto. Acompanha. Vai bater aonde, ó? No gráfico. Levando para a corrente elétrica, ó. Em cima do 5. Em cima do 5 é quanto? No caso, assim, né, Doguinho? 6. 6. Isso mesmo, Alex. Então, deixa eu interligar essas duas setinhas, porque esse quadro vai ser salvo, tá? E aí vocês vão poder assistir a aula depois e entender o que é cada setinha dessa. Pronto. E aí, quando aqui é 1,2, aqui vai ser 6. Vou até botar. amperes. Esse valor. E o valor lá de baixo vai ser 1,2. Não é amperes, né? Aqui embaixo é volts. Pronto. Então, no lugar do I, eu vou botar 6. Quando a voltagem é 1,2, a corrente vale 6. E aí, dividindo um pelo outro, a gente encontra o valor do R1. 0,2. 0,2. Show. Se não tivesse a vírgula, 12 por 6 daria 2. Com a vírgula vai dar 0,2. É isso aí. Não precisa nem fazer cálculo monstruoso, não. Pegar 1,2, dividir pelo 6, não precisa. Então vai dar 0,2 unidade, galera. A unidade é o ohm. Se eu não encontro aqui, eu vou encontrar nas letras gregas. Tá aqui ele. Ômega, última letra grega. É isso. Eu vou destacar o resultado. Mudar aqui a cor. Pronto. Essa é a nossa primeira resposta, porque no item B ele faz outra pergunta. Ainda no item B ele faz outra pergunta. E o valor de R2? Quando U é igual a 1,4. Essa eu vou deixar para vocês tentarem aí. Me digam a resposta. Então aqui, ó. Se no lugar do U for 1,4. Subiu 2, logo vai ser 8 em cima. No meu deu 0,14. Isso. É isso mesmo?
Sim, porque o 1,4 se encontra com 10 dividido dá 0,14. Calma, Jameson. James tá falando comigo, é? É 8, Una, não? Ah, eu não sei, eu fiz aqui Não, na olha, lógica James. da outra. Olha, é a mesma lógica, só que tu tá pegando um ponto depois, ó. 1,4 é bem Isso, aqui. que é o do 15. É o 8. Ah, É com o não, o 9, James né? não tá certo, galera. Não, Olha, tá. olha o detalhe, o James tá certo. O Eu não 1,5, disse, se encontra com 10. meu Deus Foi. do céu. Ah, Estão vendo aqui no gráfico, ó? 15 já é outro, né? O 1,5 tá mais pra cima ainda, ó. É o 1,5, quer dizer. agora sim. Né? 1,4. Exatamente. Show, Jameson. Beijo. Me surpreendeu, irmão. Se garantiu. E aí, então, eu vou aqui, ó. 1,4 é vizinho, anterior a 1,5. Tá aqui ele. 1,4 volts. Se a gente for subir, ele vai bater mesmo no 10. Ele vai bater mesmo aqui no 10, ó. Deixa eu só reorganizar aqui, galera, que tá ficando uma porcaria esse desenho. Aqui é 1,2, essa setinha de baixo. Pronto, assim fica melhor. E essa outra setinha de baixo é 1,4. E aí é só dividir, né? 1,4 vai bater lá no 10. Então o U fica 1,4 e o I aqui embaixo fica 10 amperes. Então 1,4 dividido por 10, vocês estão cobertos de razão. 0,14. Não deu o mesmo resistor que antes, deu ligeiramente diferente. Né? A gente vai chamar de R2. É isso mesmo. E aí, pessoal, não tem a pergunta, mas eu posso muito bem perguntar para finalizar a nossa aula, que já está passando da hora. Deixa eu só voltar aqui para o cálculo anterior, para ninguém se perder. Esse componente eletrônico, ele é ôhmico? Ora, se a resistência dele era 0,2, eu aumentei a voltagem, aumentou a corrente, mas será que aumentou na mesma proporção? Se eu dupliquei a voltagem, duplicou a corrente, esse R é para dar constante, como a gente viu aqui no passo anterior. Esse R é uma constante, U sobre I, é isso que a gente está fazendo, pegando a voltagem, dividindo pela corrente. Fez foi ser menor. Fez foi ser menor, ou seja, esse componente eletrônico não obedece à lei de Ohm. Ele não é ôhmico, porque a resistência dele não é constante, tá bom? A gente usou a lei de Ohm para calcular a resistência e reparou que ela não é constante, diretamente proporcional. Então, esse resistor não é ôhmico. A questão não perguntou, eu estou só concluindo com vocês, né? Mas é isso aí, é uma questão muito boa, teórica, de análise de gráfico, que o Enem pede muito análise de gráfico. Deixa eu voltar para vocês. Cadê o vídeo? Tá aqui. E aí eu vou ver se tem resta alguma dúvida. Quer ver essa inteligência não é nem na UF, né, James? Cara, a dica que eu tô dando, quem
está estudando, quem está dando olhares agora, durante a quarentena, está saindo na frente, porque muita gente já chutou o pau da barraca, já desistiu. Então aproveitem para estudar a fundo, para manter o foco, tá, galera? Eu trago boas notícias para finalizar a aula. Aqui em Fortaleza, o governo já está tentando retomar o comércio. Parece que começando o próximo mês já tem rumores de que o governador já vai dar prosseguimento ao plano de retomada do comércio. Então, é possível que a gente se encontre, que a gente volte às aulas antes do que nós pensamos, né? Mas ainda assim nós vamos ser os últimos a voltar, tá? Não dá para pensar de outra forma. Se nós formos os primeiros a sair, nós vamos ser os últimos a voltar, porque é nas escolas que as doenças se propagam com maior força. Então temos que ter cuidado ainda, fiquem em casa, tamo junto. Qualquer questão aí, estou finalizando nossa aula, qualquer questão, cheguem no meu privado, eu resolvo junto com vocês. Contem comigo, tá bom? Bye bye para todos. Se cuidem, fiquem com Deus. Valeu, Doguinha. Obrigado, Doguinha. Valeu, Alex. Valeu, Gleidson. Obrigado, digo eu. Valeu, Douglas. Obrigado. Valeu, turma. Obrigado, Valeu, galera. Obrigado pelo prestígio, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Thiago. Até mais. Fui.